Hoje é dia 6 de outubro de 2024, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal João Batista e finalmente chegou o grande dia. Hoje é domingo, dia das eleições, e nós decidiremos aí o futuro de mais de 5.500 municípios brasileiros. Hoje à noite nós já teremos aí uma noção do que será, né? Se vai mais para a esquerda, se vai mais para a direita. Eu espero que a direita avance bastante nessas eleições e nós consigamos aí ganhar a maioria dos municípios. Temos aqueles municípios que têm mais de 200 mil eleitores, que terá aí segundo turno em muitos deles, né? E aí ficará o resultado mais para frente, mas em todo caso dá para ter uma noção de quem que vai avançar. Neste vídeo nós vamos falar sobre a grande polêmica que está avançando, essa polêmica do laudo aí apresentado pelo Pablo Marçal. Ela está rendendo e eu acho que vai render muito. E o pior é que a perspectiva de resultado disso daí é que me incomoda e que me deixa muito preocupado. Eu acho que tem que deixar preocupados todos vocês que acompanham a política brasileira. Porque pode ter consequências aí, inclusive jurídicas, né? Você sabe, o Alexandre de Moraes, ele tá louco para achar uma desculpinha para ele avançar com a sua ditadura. E aí eu acho que o Pablo Marçal, ele deu de bandeja para o Alexandre de Moraes para que ele possa avançar com a ditadura dele. Então eu vou falar sobre isso, vou falar sobre a divisão da direita e eu vou mostrar para vocês aqui um personagem, um influenciador, um jornalista, que eu coloquei ele como representante desta ala que está apoiando aí o Pablo Marçal, e eu acho que ele representa muito bem essa ala, e eu vou mostrar para você aqui, vou mostrar o que ele está pensando sobre este caso aí do Pablo Marçal, e vou mostrar para ele o que ele já pensou sobre o bolsonarismo, o que ele chama de bolsonarismo, tá bom? Eu quero começar aqui mostrando para vocês essa notícia aqui, pessoal. Aqui no Metrópolis diz o seguinte, o Guilherme Amado, exclusivo, Gonê vai denunciar Bolsonaro após o segundo turno das eleições. Procurador-Geral da República, o Gonê, analisa 2 inquéritos em que a Polícia Federal indiciou Jair Bolsonaro. Então, você vê aí que o sistema não desistiu de perseguir o presidente Jair Bolsonaro, eles estão vendo aí o presidente Bolsonaro fazendo campanha no Brasil inteiro, e eles devem estar desesperados com isso, né? Eles gostariam que o presidente Bolsonaro estivesse fora do páreo, de vez, mas ele não está. O velho é duro na queda, o velho não desiste. E ele está fazendo campanha no Brasil inteiro, fez campanha no Brasil inteiro. E eu acho que ele vai conseguir, sim, ajudar a eleger muita gente da direita. E aí, você já vê aí o sistema já falando que depois das eleições, tipo assim, depois das eleições nós vamos te pegar, né? Isso aí é como se fosse uma ameaça, né? É como se fosse uma ameaça. É uma coisa absurda. Aí você vai ver o que é, quais são os crimes. E falsificação de carteira de vacinação. Sem nenhuma lógica, não tem nenhuma lógica isso, sabe? Nenhuma lógica. Para que o presidente da República ia falsificar carteira de vacinação se ele assumia todos os dias que ele não tinha tomado os imunizantes? Então é uma coisa sem pé nem cabeça, mas enfim. Eles têm que achar alguma coisa para perseguir, porque corrupção eles não acharam. Então, aí eles têm que ficar procurando, né? Tem que ficar procurando por aí. E aí, pessoal, eu vou trazer para vocês aqui o personagem que eu coloquei aqui como representante dessa direita que está apoiando incondicionalmente o Pablo Marçal. Incondicionalmente que eu falo é incondicionalmente mesmo. Eles estão apoiando, defendendo ainda o fato do Pablo Marçal ter apresentado um laudo falso para tentar prejudicar o Boulos. E eu acho que não precisava ele ter feito isso. O Marçal estava bem nas pesquisas aí, principalmente o que você via na rua de apoio que ele tinha. Com certeza ele vai até, talvez vá para o segundo turno. Mas é preocupante a situação agora diante do ato que ele fez de apresentar este laudo aí. E aí nós temos aqui, ó, este vídeo aqui que o Rodrigo Constantino ele publicou lá no X. E aí, esse vídeo aqui é o seguinte, o Pablo Marçal, ele dá uma entrevista ali para o Alan dos Santos e ele fala que ele agora é favorável ao impeachment do Alexandre de Moraes. Agora ele é favorável. Quando teve lá o 7 de setembro lá na Paulista, vocês lembram que ele chegou já na última hora, a hora que estava desligando os microfones já e ele queria subir lá no caminhão? Aquilo ali foi para fazer corte de internet para dizer que ele foi proibido de subir no caminhão e etc. Mas ele não foi, né?
Eu gosto do Ricardo Nunes? Não gosto. O Tarcísio estava lá, o governador de São Paulo estava lá junto com o Bolsonaro, e o Nunes também estava lá, apesar de que os candidatos não foram permitidos falar lá no caminhão de som, mas o Nunes estava lá, num evento que estava pedindo o impeachment do Alexandre de Moraes. Aí chegou lá o Pablo Marçal de última hora. Aí agora, o Pablo Marçal, há 2 dias das eleições, esse vídeo aqui é de antes de ontem, ele vem falar então que ele agora é favorável ao impeachment do Alexandre de Moraes, mas ele não podia falar antes, mas ninguém chama ele de covarde, tá? E aí o Constantino ele fala o seguinte: e agora? Vamos cobrar do Nunes também, colegas bolsonaristas? Para mim, quando o Constantino ele usa o termo colegas bolsonaristas, é porque ele volta às suas origens, porque nós sabemos muito bem a origem do Constantino, quando ele criticava Bolsonaro e os bolsonaristas. E aí, depois que Bolsonaro foi eleito, depois que teve essa onda de direita, o Constantino diz que agora ele tinha mudado de lado, apesar de que ele nunca se assumiu ser um bolsonarista. Mas ele fala que é de direita. E aí o Constantino, ele posta esse print dessa notícia aqui que fala assim, ó: se Brasil fosse sério, Marçal ia preso, diz o Tarcísio de Freitas após laudo falso contra o Boulos. O governador afirmou que o candidato do PRTB não pode assumir a prefeitura se acha que vale tudo para ganhar uma eleição. E o Constantino diz o seguinte: esse é o herói da direita? Tucano alexandrino até o último fio de cabelo. Tarcísio é muita decepção. Então, o Constantino ele ficou bravo porque o Tarcísio não apoiou o fato do Marçal ter postado aquele laudo falso contra o Boulos. O Rodrigo Constantino está nervoso com o Tarcísio porque o Tarcísio não apoiou o Pablo Marçal postando um laudo falso contra o seu adversário. E aí eu vou trazer aqui o vídeo da filha do médico, que eles usaram o nome dele ali para colocar naquele laudo, para ver o que ela diz sobre este assunto. Vamos ver aqui. Aconteceu uma coisa um tanto quanto absurda meio a essas campanhas políticas aí, eu não sei porquê, em que contexto foi usado o nome e o CRM do meu pai, pelo Pablo Marçal, e eu sei que a questão é muito grave, e eu não sei até que ponto e porquê disso tudo, né? Porque usar a identidade de uma pessoa que inclusive nem tá mais aqui, entendeu? As coisas já estão começando a ser apuradas, mas eu quero deixar esclarecido aqui que meu pai jamais trabalhou nessa clínica, nunca trabalhou nessa clínica. Então, aí ela fala aqui que o pai dela nunca trabalhou nessa clínica. Nunca trabalhou na clínica. O laudo, gente, é falso. Não tem que questionar. Ah, mas não foi feito perícia ainda. Gente, eu mostrei para vocês ontem no vídeo aqui, a assinatura é totalmente diferente. O logotipo da empresa é diferente. A filha do médico, que já é falecido, falou que ele nunca trabalhou nessa clínica. O que mais precisa para dizer que o laudo é falso? Eu acho que não precisa de mais nada. E aí, antes que você fale aqui, que venha me acusar que eu estou defendendo aqui o Boulos, eu jamais faria isso. O Boulos é a pior coisa que pode acontecer para São Paulo. É a pior coisa que pode acontecer. Mas graças a essa atitude impensada, uma atitude idiota do Pablo Marçal de apresentar esse laudo falso aí, o risco desse cara vencer as eleições agora aumentou e aumentou em muito. Então, o grande responsável, se o Boulos vencer essas eleições, o grande responsável por isso vai ser o Pablo Marçal. Então, para mim, tanto fazia se ganhasse o Marçal, se ganhasse o Nunes, se ganhasse a Marina Helena. O importante era que Boulos não vencesse essas eleições. Mas agora, diante dessa atitude impensada dele, essa atitude idiota dele aí, isso pode acontecer. O Guilherme Boulos não tinha nenhuma chance, agora ele passou a ter chance, porque ele está usando agora, ele está se tornando vítima, se passando como vítima de tudo isso daí.
E as chances dele aumentaram e aumentaram consideravelmente para ser prefeito de São Paulo. Isso é um absurdo, gente, o que está acontecendo. E ainda tem gente apoiando o Pablo Marçal. Acorda, pessoal, vamos acordar. E aí o Constantino, ele não satisfeito, ele faz uma análise do que está acontecendo. Ele faz uma análise. Eu vou colocar o vídeo para vocês aqui para ver o que ele fala. Olá, turma. Eu estou passando aqui para fazer uma digressão ao vivo, pensar alto, né? Um brainstorm aqui do que está acontecendo. Em relação, obviamente, a esse laudo supostamente falso que o Pablo Marçal postou. Vamos lá. É falso mesmo? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Se é falso, o Pablo Marçal sabia? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Se ele sabia... Bom, começando aqui, pessoal, o Constantino é um cara inteligente. Ele é muito mais inteligente do que isso. Vim dizer aqui, se o laudo é falso, claro que o laudo é falso, está na cara que é falso. Mas o Pablo Marçal sabia que era falso? Gente, o cara postou nas redes dele em cima da hora para não dar tempo para o adversário questionar. Você acha que ele não sabia que esse laudo era falso? Qualquer um que não precisa ser perito, qualquer leigo, sabe que aquele laudo ali é falso. E aí vem falar, mas será que o Pablo Marçal sabia que era falso? Gente, porra, Constantino, eu esperava mais de você, sinceramente, cara. Foi ele quem adulterou? Foi ele quem mandou forjar o laudo e publicar? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. E o mais interessante, nada disso é o que realmente interessa no que eu estou querendo trazer aqui para reflexão. Mesmo que o Pablo Marçal tenha feito isso e sabe-se lá o motivo, e fala, caramba, ele estava indo bem, por que ele deu um tiro no pé? Mesmo que seja tudo isso, vamos supor que ele seja um maluco, que ele seja um picareta. Repito, não é o que vem ao caso aqui. O que vem ao caso aqui é a reação de uma ala da suposta direita, principalmente a ala narcísica, digamos assim, e que, infelizmente, na minha opinião, tem também o dedo do Jair Bolsonaro. E eu falo isso com muita preocupação e tristeza. A direita está se esfacelando, a democracia não existe mais no Brasil e cada vez mais a gente não confia que vai ter eleições. O sistema vai permitir candidatos de direita para valer ao Senado em 2026? Será que vão dar um jeito de caçar o Salles ou tantos outros? Essa é uma dúvida que fica pelo seguinte: como é que as pessoas relativizaram a cadeirada do Datena no Marçal? Isso já foi... Quem que relativizou a cadeirada do Datena no Marçal? Quem que relativizou? Lógico que tem alguns malucos aí só que você não pode pautar pela reação de um ou dois, você colocar todo mundo no mesmo pacote. Eu não vi ninguém falando aqui, que lindo o Marçal tomar uma cadeirada do Datena. Não, gente. Eu mesmo aqui no meu canal, eu condenei aquela atitude lá. Falei, isso é um cúmulo do absurdo, isso é uma baixaria. Agora o Constantino fica colocando todo mundo no mesmo pacote. Todo mundo no mesmo pacote. Falando que nós relativizamos a cadeirada que o Marçal tomou do Datena. Foi uma coisa assustadora, eu gravei vídeo, eu escrevi textos. Agora estão relativizando, falar que é normal o Alexandre de Moraes dar 24 horas para intimar o Marçal para um... Quem está falando que é normal o Alexandre de Moraes dar 24 horas para intimar o Marçal? Todos nós sabemos que o Alexandre de Moraes é um ditador. A direita inteira sabe disso e ninguém está falando que está achando bonitinho, não. Está aplaudindo o Alexandre de Moraes por ele estar fazendo isso. Ele está extrapolando novamente as suas competências fazendo isso. A Carmen Lúcia, que é a presidente do TSE, não é o cabeça de ovo Alexandre de Moraes. Então, ele está querendo agir novamente como o imperador que manda em tudo. Mas o Constantino vem aqui e fala que nós estamos aplaudindo o Alexandre de Moraes. Depoimento. Falar em inelegibilidade ou impugnação da chapa, caçar a candidatura. E estão achando isso normal. O próprio Tarcísio pedindo a prisão do Marçal sem sequer uma perícia para averiguar. Tarcísio, primeiro ele não pediu a prisão. Ele falou que se fosse num país sério, o cara que faz isso estaria preso. E é verdade. O que o Pablo Marçal fez, usando um documento falso, isso aqui era para dar prisão mesmo. Se fosse num país sério, era para dar prisão mesmo. O Tarcísio não falou nenhuma barbaridade, não. Precisa... tem que ter prova que aquilo ali é falso. Gente, até o próprio Marçal já assumiu que o negócio é falso. Ele já veio falar, não, eu apenas postei, eu não sou responsável por ter feito o laudo. Pelo amor de Deus, Constantino. A gente imaginava que você fosse um cara mais inteligente e que tivesse um pouco mais de princípio. Ficar defendendo uma coisa errada desse jeito. Se é falso ou não o tal documento. E a prisão, né? Tem gente falando assim, se documento falso é passível de prisão. Sim, mas foi ele que falsificou?
foi ele que publicou, e aí, sabendo que era falso, e aí vem de novo o duplo padrão. Tá, e daí se não foi ele que fez, ele usou o documento falso, uso de documento falso, Constantino? Bom, pediram a prisão do Janones em algum momento. Aliás, o Tarcísio... Nós pedimos a prisão do Janones, sim, o tempo todo pedimos a prisão do Janones com as mentiradas dele. O tempo todo. Será que o Constantino não viu? Será que ele não sabe que a direita inteira pedia a prisão do Janones? Porque fez fake news durante as eleições o tempo todo aí, e as outras pessoas de direita eram presas aí, tolhidas sua liberdade de expressão, por coisas muito menores. E o Constantino vem falar agora que nós não pedimos a prisão do Janones. Pediu o impeachment do Alexandre de Moraes, que cometeu vários crimes. Sim, fizemos um grande ato no dia 7 de setembro na Paulista para pedir o impeachment do Alexandre de Moraes. Que está censurando, perseguindo pessoas com prisão política de bolsonaristas, como o Felipe Martins, o Daniel Silveira. Então, deixa eu entender, o Tarcísio vem a público imediatamente após a pendenga toda, a celeuma toda, pedir a prisão do Marçal, mas ele não pede o impeachment do Alexandre de Moraes. E tem bolsonarista ok com isso, achando... Repito, o Tarcísio estava lá no 7 de setembro, no ato que pedia o impeachment do Moraes, mas o Constantino finge que não viu. Legal. Vamos brincar de eleição em 2026, porque nós vamos salvar a democracia do Brasil com o Tarcísio em 2026. É sério que tem gente acreditando nisso. E aí quando eu faço esse tipo de reflexão, tem uma ala bolsonarista que vem com pedras na mão dizer que eu fui engambelado por um picareta, que eu virei Marsalete, que eu sou um idiota. Não estão entendendo o big picture. Não estão entendendo o que está em jogo no Brasil. Eu repito, vamos brincar de salvar a democracia brasileira, pedindo a prisão do Marçal por um documento que o Janones fez muito pior do outro lado, passando pano para cadeirada, porque afinal de contas é o Marçal. Ou seja, o Constantino ele quer justificar, porque o Janones fez coisas piores do outro lado, ele quer justificar que nós também façamos, que nós também usemos as mesmas armas dos caras. Nós estamos criticando o Janones por fazer coisas erradas, e agora o Constantino quer passar pano porque a direita, o Marçal fez coisa errada e ele acha que tem que deixar porque o pessoal da esquerda também faz. E elogiando o Alexandre de Moraes protegendo o sistema. E vamos brincar de democracia com o Tarcísio em 2026. É isso que vocês têm a me oferecer. Gente, eu estou fora do Brasil, eu sou cidadão americano, eu estou preocupado com o meu país. Eu sou cidadão americano e estou preocupado com o meu país. Bom, se você já declarou que é um cidadão americano e está preocupado com o seu país, se preocupe então, Constantino, aí com os Estados Unidos, já que você já agora é um americano, né? E deixe que a gente cuide aqui dos nossos interesses, não é isso? Já que você está lavando as mãos quando você diz isso. Você não é mais brasileiro, você agora é um cidadão americano e está interessado só em cuidar dos interesses do seu país. Eu entendi que você quis falar do Brasil, mas fica aquela coisa, sabe? De que você agora é um cidadão americano, então se o Brasil se ferrar, você está livre. É sério que vocês vão me apresentar isso como solução. Esse é o caminho para salvar o Brasil. Então o Brasil já não tem mais salvação. É isso que eu queria trazer como reflexão. Não, o Brasil tem salvação sim. O Brasil tem salvação e é fazendo a coisa certa. Salvar o Brasil fazendo coisa errada, Constantino, sinceramente, eu acho que nós não podemos aceitar. Porque se vocês estão nessa, vocês estão brincando de defesa de curral eleitoral. Eu não estou numa de bolsonaristas versus Marsalete. Isso não me interessa. Isso nunca foi minha praia. Eu faço há 25 anos o que eu faço. Eu defendo as minhas ideias de liberdade. Então, eu acho que o Brasil está merecendo afundar. Porque se a direita está rachada a esse ponto, brincando de fla-flu e passando pano para cadeirada, pedindo prisão arbitrária do candidato que vocês não gostam porque vocês estão defendendo o Nunes, belo nome para a direita, belo nome, porque o Bolsonaro está apoiando. O Nunes, com 12 partidos no esquema da sua reeleição. Pois é, nós nunca falamos que o Nunes é o candidato ideal, mas o Marçal é. Está provado agora que não é. Está provado agora com o que ele fez que ele não é o candidato ideal da direita. Está provado. Então, Constantino, infelizmente, o Pablo Marçal está se mostrando pior do que o Nunes. Toda a visão de centrão fisiológico e de esquerda tucana que ele representa, o Nunes é a salvação de São Paulo. Então, meus amigos, tem gente já saindo em defesa do Boulos, prestando solidariedade ao Boulos. O cara é muito cínico, né? Ninguém está prestando solidariedade ao Boulos. Nós estamos defendendo o que é certo, cara. O cara está fazendo uma coisa errada, está cometendo um crime, e você está passando pano. Boulos, comunista invasor de propriedade que lança coquetel Molotov na Fiesp. Vamos ter empatia com Boulos agora.
Porque somos refinados, comemos com talher de prata e jogamos nas 4 linhas. Então, vamos prestar solidariedade ao Boulos. Se não existisse o Marçal na eleição de São Paulo... Acho que dá por aqui. Gente, dá para entender como é que é essa direita, essa ala da direita, que foi pro lado do Pablo Marçal? Os caras estão defendendo, e isso aqui eu estava olhando os comentários, a grande maioria, toda essa ala que foi para o lado do Pablo Marçal, defende o que o Constantino defende aqui. De que, se for para destruir o Boulos ou qualquer um da esquerda, vale cometer crime. E não vale, pessoal. Se a gente for defender isso, daqui a pouco os caras estão cometendo crimes contra nós, igual estão fazendo agora aí, ó, esse monte de ilegalidades contra a direita. E nós temos que ficar quietinho, porque nós também defendemos a mesma coisa quando o adversário nosso que está passando. Nós não podemos nos equiparar, é o que eu falei no vídeo de ontem, nós não podemos nos equiparar com o pessoal da esquerda. Nós não podemos ser iguais a eles, nós somos diferentes. A direita cresceu defendendo princípios, defendendo valores, defendendo Deus, pátria, família e liberdade. Agora nós vamos passar a defender a mentira, a defender crime. Porque nós temos que destruir o nosso adversário com as armas que eles usam contra nós? Isso não está certo, pessoal. E aí agora eu vou trazer para vocês aqui uns videozinhos do Constantino, coisa aí de 5 anos atrás, 4, 5 anos atrás, o que ele falava sobre nós da direita e sobre o Bolsonaro e o bolsonarismo em si. Eu vou mostrar para você aqui, ó. Vou começar com esse daqui, ó. Esse vídeo aqui, ele pede a prisão do Flávio Bolsonaro, para você ter uma ideia, mesmo sem ter prova. O Constantino, que está criticando o Tarcísio agora de falar que o Marçal deveria ser preso, ele já pediu a prisão do Flávio Bolsonaro sem ter nenhuma prova dele na questão das rachadinhas. Ou foi provada alguma coisa contra o Flávio Bolsonaro? Se foi provado, você me fala aí que eu não estou sabendo. Então olha só o que o Constantino falava aqui, ó. Mas você acha que esse afastamento da Lava Jato e desse combate à corrupção tem tudo a ver com o Flávio e essas questões? Acho que é uma questão ali de... Eu acho que o Bolsonaro podia virar de fato um mito, e aí seria herói nacional, inclusive talvez o meu, porque eu acho que o Moro, por exemplo, é um cara que tem uma conduta heróica até aqui, nada desabona, e é um cara que foi pro sacrifício pessoal com o espírito público. Isso merece ser reconhecido. O Jair Bolsonaro tem um pouco essa pegada. Qual é o problema? Os filhos, principalmente o Flávio. E aí ele, nessa de proteger, talvez tenha se afastado um pouco dessa bandeira ética de forma mais intransigente. Eu acho que ele poderia sacrificar o peão, peão, porque um peculato, um crime desse de gabinete, que sejamos também francos, quase todos os gabinetes fazem, né? Claro. Se fosse por sacrifício, falou, não, errou e vai ter que pagar, que foi o que ele disse. Ele disse se ele bancasse isso, porra, e o filho fosse passar uma temporada ali, uma excursão ali atrás das grades, cara, quem é que segurava esse homem? Agora, eu acho que ele tá dando indício de que, o filé é mignon pro meu filho mesmo, vai pra embaixada, protege o outro. Aí, eu vou salvar meu filho. Meu amigo, aí é família, acima de tudo, a família dele. Aí não corre. Ou seja, né? Você vê que o Constantino aí fala que se o Flávio Bolsonaro fosse passar uma temporada atrás das grades, o Bolsonaro não ficaria comprometido, né? Porque o problema ali eram os filhos, né? O problema ali eram os filhos do Bolsonaro. Entendeu? Então ele pedindo a prisão do Flávio Bolsonaro sem ter nenhuma prova. E agora está indignado com o Tarcísio, porque o Tarcísio falou que se fosse num país sério, crimes como esse que o Marçal está cometendo aí de apresentar documento falso, daria cadeia. O Constantino está revoltado. Você entendeu como é que é? Então é bom a gente mostrar para vocês, para a gente desmascarar essa turma. Constantino nunca foi bolsonarista, né? Ele, na verdade, ele tem nojinho de falar em bolsonarismo. Se alguém falar que ele é um bolsonarista, ele já pula lá longe. Então, quando o cara fica indignado, quando chama ele de bolsonarista, você já fala, esse cara não é de direita. Porque quando se refere a bolsonarismo, está se falando do maior líder da direita. É certo usar esse termo, ninguém usa o termo lulista. Os petistas aí, ninguém chama os petistas de lulista. E eles sim são lulistas. Porque a esquerda tem um único Deus, como diz aí o jornalista Augusto Nunes, né? Que é o Lula. Bolsonaro não. Bolsonaro ele fez vários líderes aí. O Tarcísio é apenas um deles. Fez vários líderes nesses 4 anos que ele esteve como presidente. Então, se a gente é chamado de bolsonarista, mesmo Bolsonaro tendo feito vários líderes, por que a esquerda não é chamada de lulista, né? Mas, enfim, o Constantino ele tem esse nojinho estético da direita, quando se trata do lado do Bolsonaro. E sempre foi assim. Eu vou mostrar um outro vídeo aqui para vocês, ó.
Dá uma olhada aqui neste outro vídeo aqui, ó. E aqui conosco para comentar as notícias do dia também, Rodrigo Constantino. Constantino, bom dia. Bom dia, Thiago, bom dia a todos. Olha, isso aí realmente foi nesse café da manhã, saiu muita coisa, muita matéria, muita chamada. Essa questão da Polícia Federal é incômoda, porque o presidente vem tentando constranger o ministro Sérgio Moro, que deveria ser autônomo para decidir essas coisas, a demitir o chefe da Polícia Federal, o Valeixo, que é de confiança do Moro. Então, é um grau de ingerência totalmente indevida na Polícia Federal, na Receita Federal. Ele tem tentado realmente mudar, mexer em tudo e sabe-se lá o motivo. Levanta suspeitas, principalmente por conta da posição delicada do seu filho, que é investigado no Rio de Janeiro. Isso aí merece ser mais observado com mais atenção, porque é possivelmente uma mancha negra na gestão do Bolsonaro. E aqui conosco para comentar. Então você vê aí, o Bolsonaro queria então trocar a direção da Polícia Federal ali, trocar a direção da Polícia Federal. Lembra que o Moro proibiu o Bolsonaro de nomear o Ramagem como diretor da Polícia Federal? Lembra? E aí o Constantino aqui criticando o Bolsonaro, que o Bolsonaro não tinha que mexer, não. O Bolsonaro estava querendo interferir mesmo. O Moro que era o herói. O Moro era o herói, né? O herói nacional. E o tempo mostrou que o Bolsonaro mais uma vez estava certo, né, Constantino? O tempo provou que o Bolsonaro mais uma vez estava certo. E o último vídeo que eu vou trazer aqui do Constantino, nosso representante dessa ala da direita marsalista, é o vídeo aqui que ele critica novamente os filhos do Bolsonaro, dessa vez falando do Eduardo Bolsonaro. Lembra que o Bolsonaro queria colocar o Eduardo como embaixador? Eduardo Bolsonaro como embaixador? Eu acho que teria sido um bom embaixador, sim. Naquela época eu até não fui favorável àquilo, eu critiquei também, mas eu acho que ele teria sim sido um bom embaixador. Antes o Eduardo Bolsonaro do que muitos desses vagabundos que traíram o Bolsonaro depois ali. E o tempo mostrou que Bolsonaro estava certo novamente, mas o Constantino criticou também. Essa questão da embaixada é uma das grandes manchas negras aí até agora na gestão Bolsonaro, né? É uma obsessão para mandar o filho para esse cargo, que é uma coisa até estranha de entender, né? E eu venho criticando muito isso, e não só eu, isso gerou até um racha dentro da própria direita ou do bolsonarismo, né? E essa viagem foi nesse clima, né? Um clima de campanha ao seu cargo, à sua indicação de embaixador, porque ele não está nas avaliações feitas, conseguindo votos suficientes dos senadores para essa batina. Então ele foi lá mostrar, olha como eu tenho acesso ao Trump, uma viagem simbólica que leva o ministro de Relações Exteriores, que leva assessores da presidência da República. Quem que gasta isso? Quem que paga isso? Depois vai lá gastar R$600 por pessoa para comer, né? Quer dizer, uma afronta a esse pessoal todo que fica defendendo incondicionalmente a família aqui como nova era, né? E por eu criticar tanto essa indicação, o próprio deputado resolveu reagir nas redes sociais, né, esse fim de semana. E aí vem o pior do bolsonarismo, né, que Vera também conhece tão bem, qualquer um que ouse criticá-los conhece bem, né, que é a tentativa de assassinato de reputação, com mentiras, né? O que fez o Eduardo Bolsonaro? Eu acho que temos imagem aí, produção. Ele publicou um tweet onde ele dizia, inventando, que eu era responsável pela análise econômica do Banco Fonte Sindan em 99, que quebrou. Ele afirma isso, né? Bom, em 99 eu tinha 23 anos, era um estagiário de análise de empresas do Fonte Sindan, fiquei apenas 2 anos lá como estagiário, e depois fui trabalhar 6 anos, sabe aonde? Com o Paulo Guedes, o posto Ipiranga do pai dele, o ministro do governo. Bastava perguntar ao ministro o que achava da minha trajetória. Em vez dele atacar ou rebater os pontos que eu levanto, favoritismo, falta de qualificação para o cargo, sequer fala inglês direito, a idade recém-atingida para o cargo, em vez dele rebater esses pontos, ele vai lá e tenta atirar no mensageiro, né? Aí inventa uma mentira dessas, eu rebato, mostrando que ele está sendo mentiroso. O que ele faz? Ameaça com justiça, ele publica um segundo tweet, que temos aí também, negando que tinha feito essa afirmação. Covardia. Ele falou que ele tinha feito uma pergunta. Quer dizer, isso é que dá a ter esses assessores olavistas, né, que pegam na Wikipedia coisas totalmente distorcidas e municiam ele com essas informações mentirosas. É um negócio que serve só para ilustrar a postura do que há de pior no bolsonarismo, que é não lidar com as questões incômodas, não responder as perguntas, mobilizar a militância virtual para tentar calar e intimidar aqueles que ousam fazer perguntas incômodas, que é o assassinato de reputação com base em mentiras, né, em mentiras deslavadas. Você vê aí, então, que ele sempre teve esse ranço de Bolsonaro e do bolsonarismo. E acusa, você vê as acusações que ele faz aqui, né, de mentira, de um monte de coisa, de ter gastado R$600 por pessoa num jantar lá nos Estados Unidos. Até se o Lula gastasse R$600 por pessoa, né, num jantar por aí, viajando por aí, né? Seria ótimo demais, né? Então, isso mostra que nós temos que ter saudade ainda da época do Bolsonaro, mesmo com esse tipo de denúncia aqui, do Constantino. Então você vê que o Constantino, ele sempre teve ranço do Bolsonaro,
sempre teve ranço dos filhos do Bolsonaro e sempre teve aquele nojinho estético do que ele chama de bolsonarismo. E agora, por isso, ele está agora do lado do Pablo Marçal e ele, mesmo vendo a cagada que o Pablo Marçal fez, ele continua apoiando incondicionalmente o Pablo Marçal. Então, nós da direita, que estamos ali do lado do presidente Bolsonaro, que percebemos tudo que foi as várias e várias acusações que foram feitas contra o presidente Bolsonaro, todas elas derrubadas de uma a uma, e mostrando ali a verdade dos fatos. Aí agora nós temos que passar para o lado da mentira, para o lado do crime, de apresentar documento falso para prejudicar adversário. Esses não são os valores da direita. Esses não são os valores da direita, Rodrigo Constantino. E todos vocês que estão apoiando esse tipo de coisa. Estes não são os valores que nós defendemos. Deus, pátria, família e liberdade, gente. Então, se a direita rachou, eu acho que está sendo feita uma depuração. Porque pessoas que não têm estes valores, é melhor que fique do lado da esquerda. É melhor que vá para o lado da esquerda, que essa turma é que gosta de fazer coisa errada. Só que o problema é que agora pode prejudicar e muito, não só a direita, como a cidade de São Paulo inteira, o país inteiro. Porque ter Guilherme Boulos como prefeito de São Paulo é um prejuízo para o Brasil. E é o que pode acontecer agora. Espero que o Pablo Marçal não vá para o segundo turno com o Boulos. Porque se ele for para o segundo turno com o Boulos e ele tiver a chapa dele caçada depois, o Boulos vai ser o prefeito de São Paulo. Então, para o bem da cidade de São Paulo e para o bem do Brasil, se o Boulos for para o segundo turno, que vá com o Nunes. Que vá com o Nunes, porque aí pelo menos nós temos uma chance de tirar o Boulos. Ou então que o Boulos nem vá para o segundo turno, esse seria o ideal. Este seria o ideal. Mas eu não sei, depois disso daí, dessa pataquada que o Pablo Marçal fez, eu acho que o Boulos ganhou um fôlego muito grande e eu aposto que ele vai sim estar no segundo turno. Ele poderia nem estar no segundo turno, mas com essa força que o Pablo Marçal deu para ele agora, esse fôlego que ele deu para ele agora, tudo pode acontecer. E a cidade de São Paulo pode cair nas mãos da extrema esquerda, e aí sim a destruição será total. Então, pessoal, é isso. Eu desejo a vocês aí um final de domingo maravilhoso. Deus abençoe a família de vocês. Peço a vocês novamente que observem se já estão inscritos no canal. Se não tiver, se inscrevam, deixe seu like, faça seus comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.